Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, o seu tablet, seja o aplicativo, seja no livro de Isaías, capítulo 6. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Isaías, capítulo 6, do 1 em diante. Espera mais um pouco. Yeshua, louvado seja o nome. Cantar Massurina. Amém, meus queridos. Vamos fazer a leitura. Assim começa a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Deixa eu ler na minha versão. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, como uma voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, e tua iniquidade foi tirada e purificada teu coração. Depois ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aí. Louvado seja o teu nome. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, por mais essa comunhão, Senhor. Senhor, a sua palavra foi lida, está aqui a tua igreja, está aqui o teu servo. Usa-me conforme o teu querer para falar à tua igreja, não aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o seu Santo Espírito que vem falar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, nossa. Mas sempre que eu fazia a leitura dessa passagem, e vendo a visão, pensando a visão que o Isaías teve, uma visão ímpar, uma visão maravilhosa, como ele aqui nos descreve. Mas também chamava a atenção que quando começava no capítulo 1, diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu ficava pensando comigo, mas por que essa referência? E nós sabemos que na Bíblia, tudo que está escrito aqui não é para preencher. Tudo tem um significado, tudo tem um motivo. E eu pensando comigo, meu Deus, no dia que morreu o rei Uzias, e ficava pensando, por que não, quando começou o rei Uzias a reinar? Por que não durante o reinado do rei Uzias? Por que no dia da morte do rei Uzias? Temos aqui 3 figuras importantes: o nosso Deus Todo-Poderoso, Isaías e Uzias. Quem são esses 2? Isaías, filho de Amós, que Deus levantou como profeta. Ele
Deus deu visão a ele sobre o que ia acontecer em Judá e em Jerusalém. Porque depois de Salomão morreu, Reoboão, o seu filho, ficou no seu lugar. E depois todas as tribos vieram ter com Reoboão, porque reclamavam que estavam pagando muito imposto por causa da construção do templo. E ele pediu 3 dias para dar uma resposta. Reoboão consultou os anciões, e os anciões falaram com ele: olha, aceita, baixa os impostos, porque esse povo pagou muitos impostos. Ele, indevidamente, foi perguntar aos seus amigos novos: o que é que vocês acham? E os seus amigos falaram: que nada, coloca mais imposto para eles, joga duros neles. Aí eu falei: ok. Passados 3 dias, todo o povo veio ter com Reoboão. E ele disse: olha, meu pai tinha imposto para vocês, mas eu vou aumentar. E o povo falou, as 10 tribos de Israel falou: o que temos nós contigo, filho de Davi? E separaram. O reino foi separado. 10 tribos foram embora e ficou só Judá e Efraim. Isso era como estava na época. Judá e Efraim. Jeroboão era o rei de Judá. Jeroboão era o rei de Israel, minto. E Uzias, rei de Judá. Só que Jeroboão, quando se afastou com as 10 tribos, o templo ficava em Jerusalém, capital de Judá. E o reino de Israel, a capital era Samaria. Para que o povo não fosse para Jerusalém cultuar, Jeroboão ergueu um bezerro de ouro para o povo. A falta de sabedoria desse rei levou o povo de Israel a pecar, procurar outros deuses e se prostituir contra outros deuses. A palavra de Deus diz que Uzias, filho de Amazias, reinou durante 52 anos em Israel. E o que fez que era bom aos olhos do Senhor no começo do seu. Tanto assim que Deus o abençoou. O abençoou de tal maneira que ele teve riqueza, que ele teve o exército dele, era poderosíssimo. A fama dele chegava até o Egito. Ele era poderoso enquanto estava na presença do Senhor. Voltando aqui para o texto, aqui o Senhor dá uma visão a Isaías, a visão do reino eterno, a visão daquele reino que não vai terminar, o reino eterno. E ele viu, ele viu a visão, porque ninguém pode ver a Deus, porque se vê, morre. Mas ele teve a presença, ele descreve que coisa mais linda, que ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. Amém? E serafins, 6 asas. Você imagine 6 asas, 2 cobrindo os pés, 2 voando e 2 cobrindo os olhos. Porque nosso Deus é santo. Nem os serafins ali no trono não viam, cobriam. Glórias a Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esse mês de agosto, nós vemos que começou as Olimpíadas em Paris. Eu não sei por que eles fizeram aquilo, imacularam a Santa Ceia. Todos os cristãos ficaram revoltados, e até eu comentando com o pastor: poxa, mas viu o que é isso, pastor? Mas nós não fomos levantados para defender o reino, mas sim para pregar a palavra. Nós não somos advogados, Deus não precisa de advogado, Deus precisa daqueles que levante e vai pregar a palavra. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava para ser preso, os soldados vieram para prendê-lo. Pedro tirou a espada e cortou a orelha
no soldado chamado Malco. Esse soldado era soldado do sumo sacerdote. Jesus repreendeu: o que é isso? Se eu quisesse, clamaria ao Pai, ele não mandaria uma miríade de anjos. O Senhor não precisa que nós o defendemos, precisa que nós pregamos o Evangelho, pregamos a sua palavra. Amém? O Senhor, nós vimos que o Senhor estava preparando Isaías, estava dando visões a ele, porque tudo aquilo que o nosso Deus vai fazer, ele avisa pelos seus profetas, avisa o povo, pelos seus atalaias. A palavra nos diz que o Senhor falou: Noé, eu vou mandar chuva. E falou com Noé para construir a arca. Noé ficou 130 anos construindo a arca e pregando para aquele povo. E aquele povo não se renderam até que começou a chover e o Senhor fechou a arca. O Senhor Jesus subiu ao céu já tem quanto tempo? 2000 anos. E nós estamos pregando a palavra. Eu nunca vi nenhuma fé ser tão perseguida como a nossa. Tem países que nós somos proibidos de pregar o Evangelho. Tem países que somos presos porque pregamos o Evangelho e às vezes mortos. Somos perseguidos porque nós pregamos a verdade. E a verdade é única. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade. E Ele é a própria vida. O rei Uzias, enquanto guardou os mandamentos do Senhor, ele possuiu fazenda, construiu reservatório de água, torre forte, edificou cidades, foi um dos reis que ficou mais tempo no poder em comparação aos outros. Seu exército foi tão poderoso que sua fama chegou ao Egito. Mas, às vezes, nós pensamos que, quando chegando à idade, as pessoas são mais experientes, são mais, sei lá, poderia se cuidar mais, não. Mas acontece que ele era o rei. Ele era o rei, tem o poder. O Deus construiu como rei, ele tinha todo o poder. Mas ele era rei. Já houve rei que foi profeta. Saul, quando foi construído a rei, ele profetizou, foi profeta. Já houve profeta que foi sacerdote, mas não era rei. Samuel. Mas tem um que é profeta, que é sacerdote e que é rei, que é o Senhor Jesus. Só esse que é. A palavra diz que o orgulho entrou no coração do rei Uzias. E ele achou que ele poderia todas as coisas. Mas no reino de Deus, as coisas são separadas. Se você é profeta, é profeta. Se você é sacerdote, é sacerdote. Se você é levita, é levita. Então, nós temos que saber qual é o nosso chamado. Muitas vezes, o pastor é pastor e também é louvorista. Mas nós somos chamados, cada um é chamado para uma coisa no reino do Senhor. Todos têm lugar no reino do Senhor. Mas o rei achou que ele, além de rei, poderia todas as coisas, mas não pode todas as coisas. Ele não tem o poder. E o Senhor zela pelo seu trabalho, a casa dele, a casa é dele. A palavra de Deus diz: os filisteus pegaram a arca, depois devolveram a arca. Davi soube que a arca estava lá e foi buscar a arca do Senhor, todo contente e alegre. Colocou a arca num carro de boi para levar a arca. E todo contente foi. O carro de boi, a roda passou sobre uma pedra, a arca foi cair e alguém tocou na arca. Deus o matou. Deus não é mau. Ele é santo. E tudo dele é santo. Davi ficou triste e perguntou: não há alguém aqui, da ordem sacerdotal, que possa ficar a arca?
Aí alguém tem aqui, Obed-edom. E a arca ficou na casa dele. E a palavra diz que ele foi próspero. Deus o abençoou ricamente. Porque ele era sacerdote. A arca não é para andar sob jugo do animal. A arca tem nos lados da arca argolas, que era para colocar as madeiras, para carregar. Os levitas tinham que colocar a arca no ombro e levar. A arca não pode ser tocada, a arca tinha que ser levada. Tudo no reino do Senhor é feito com zelo. Ele zela. A palavra diz também que os filhos de Arão, os 2 filhos, faziam um trabalho também na tenda, mas trouxeram incenso e foi morto na hora. Deus deu, eu estava conversando com o pastor, Deus, quando falou para fazer o tabernáculo, Ele deu a cor disso, é assim que faz, tudo Ele deu. Porque nós sabemos que se falasse, cada um fazia eu quero dessa cor, eu quero. Então, tudo Deus dá direção, tudo Deus fala, é assim que eu quero. A arca de Noé, não é eu quero assim, é assim que tem que ser feita as coisas dele. Na casa dele a mesma coisa. Davi falou, eu vou construir uma casa para o Senhor. Ele falou, eu não habito na casa. Não vou fazer uma casa para mim. Como não vou fazer uma casa para o Senhor? Ele falou, eu não habito em tenda, nem em casa feita pela mão do homem. Mas tudo bem, você quer fazer. Mas você não vai fazer. Seu filho vai fazer. Mas é assim. Deu toda a planta. É assim que Deus age. O povo estava feliz. O rei era próspero. Tinha segurança. Não tinha guerras. E quando assim acontece, o governo é próspero, esquecemos de Deus. Então, o trabalho está bom, está correndo bem. Olha, nós estamos num país, a libra está alta. Olha, é que eu vou para. Não, vou passear, vou para a praia, vou para aqui, vou para aquele lugar. Esqueceram de Deus. E Deus avisou. Deus avisou o seu servo. Avisou a Isaías que ia acontecer com Judá e Israel. Por causa do pecado de Israel, Deus levantou a Síria. A Síria invadiu Samaria e levou cativo as 10 tribos de Israel. Levou, porque é assim que faziam, conquistavam, tiravam aquele povo, traziam outro povo para aquele lugar. Meus queridos, 2000 anos se passaram. Judá e Efraim estão. Até hoje, lá em Israel, eles estão buscando as tribos, que não sabem para onde foram as tribos. Misturaram, tem tribo na África, tem tribo na Índia, e eles estão procurando fazer, porque o templo que eles querem construir não pode ser feito, não pode ser as 12 tribos. Aí o pessoal fala, por causa disso, eles estão procurando ainda, falta a tribo de Dan, a última tribo. E tem judeu na Etiópia, tem judeu na Índia, judeu com a cara de chinês, porque eles foram distribuídos e faz um teste rigoroso para saber, talvez eu e você seja um judeu de alguma tribo, eles procuram pelo mundo todo. Ah, não, porque eles não fazem o templo, é por causa do domo. Não. Enquanto não tiver as 12 tribos reunidas, eles não podem. Como pode? Então, meus queridos, por causa do pecado, por causa do orgulho, o homem se perde, se afasta de Deus, por causa do meu eu. O que podemos aprender aqui nesse texto? Então o rei morreu. E agora? O rei morreu. Quem vai nos defender, né? O rei tão bom, o país tão próspero, o reino tão próspero. E agora? Pensavam eles. Muitos dizem, enquanto o Uzias era vivo, o Deus não se apresentou. Não é por isso, não. É porque Deus quer que a minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança seja nele. Não no governo, não no meu braço, não no que eu sei, que eu penso que sei. E ele, aqui,
ele faz o chamado para Isaías. Olha bem, um rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, perguntar: quem enviarei? Os anjos queriam fazer o nosso trabalho. O Senhor falou, Jesus falou, se a gente não pregar, até as pedras pregariam. As pedras são objeto inanimado. A mula de Balaão falou. Mas as pedras estão falando, não literalmente. Quando estavam no Brasil, eu e minha esposa, lá em Minas Gerais, de Minas Gerais para o Espírito Santo, Minas Gerais, Espírito Santo tem muitas montanhas, muitas pedras. E passando no onde eu olhava assim, lá escrito, Jesus está voltando, bem grande nas pedras, lá em cima. Olhava na outra pedra, Deus é fiel. As pedras estão falando. Não literalmente, como pensava, está escrito lá, quem vai em Minas Gerais ou no Espírito Santo, se vai naquelas montanhas, você olha, Deus está voltando, e assim está sendo feito. Talvez nós pensamos, mas se Deus mandasse os anjos, nós não cremos nos anjos. A palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo num lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas ele estava trabalhando, estava no lagar malhando trigo, porque os medianitas vinham, destruíam tudo em Israel, e ele estava ali malhando trigo, e o anjo chegou e saudou. Salve, varão, Deus é contigo. E ele falou, se Deus é comigo, quer dizer, ele podia falar, amém. Um anjo falou com ele, salve, varão valoroso, e ele disse, Deus é contigo. Ele, mas se Deus é contigo, o que é que está acontecendo com isso? Começamos, em vez de falarmos, olha, se alegrar, não, começamos a dizer, se Deus é comigo, conosco, por que sofremos isso? E ele falou, olha, você vai fazer isso e você vai livrar Israel da mão do medianita. Como eu vou fazer isso? A minha tribo é menor, de Benjamim, é a mais fraca. Quer dizer, o anjo falando. A palavra de Deus também fala que Zacarias entra no templo para queimar incenso. E lá está o anjo Gabriel e fala com ele, olha, tu vai ter um filho, esse vai ser João, o nome dele vai ser João. Está conversando com ele e diz, como isso será? O anjo está falando com ele, eu já tenho essa idade, minha mulher também tem essa idade. O anjo falou, meu nome é Gabriel. Eu estou atendo no trono de Deus. Porque nenhum anjo fala o nome, mas ele falou, eu sou Gabriel. Ele não creu. Porque você não creu, ficará mudo até o nascimento, porque você não creu. Sara riu, quando o anjo falou que ela ia ser mãe. Quer dizer, a incredulidade, nem que venha um anjo. Jesus contou a parábola das vinhas, que um homem tinha uma vinha e viajou, foi para longe. Passado um tempo, que ele deixou na mão dos empregados, ele manda uns empregados ir lá, vai lá, diz, eu quero saber como é que está. Foi um, eles mataram. Mandou outro, a mesma coisa, mataram. Aí o Senhor falou assim, então vou mandar o meu filho. Não é? Meu filho, o que aconteceu? Mataram. O Senhor manda seus profetas, quantos não foram mortos? Os seus discípulos foram todos mortos. Jesus falou, então vou mandar o meu. O que aconteceu? Uns creram, nós cremos, muitos creram, mas muitos não creram. O que é que fizeram com o nosso Senhor? Mataram. Ele foi morto por meu pecado, por seu pecado, naquela cruz. Aquela cruz não pertence. Aquela cruz era nós. Aquela cruz era direcionada a nós. Mas a misericórdia grandiosa dele nos alcançou. Glória a Deus. Deus é tão poderoso, irmão. Essa semana, todos ouviram, né? Durante o culto, a irmã lá da Alemanha, Deus abençoe a vida dela, e de todos vocês que nós oramos pelos outros. Ela estava na brecha, estava orando, e Deus falou sobre um livramento que Ele deu para Jorge, Antônia e a esposa do pastor.
é tão sério e tão verdadeiro que ela estava preocupada com outro Lázaro. Deus deu nome e sobrenome. Quem sabe que meu nome é Jorge Lázaro? Ela, quem é esse Lázaro? O senhor conhece? Pastor, eu falei, conheço. Eu sou o próprio. Louvado seja Deus. Deus fala. Deus ainda procura os verdadeiros adoradores que o amam em espírito e verdade. Como que você pode ver um Deus tão poderoso que quer usar a mim e a você? Um Deus que procura. Mas uma coisa, se nós queremos ter um encontro com Deus, Gideão estava malhando trigo, não era o sítio certo, e Lagar não é lugar de malhar trigo. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. O que eles três têm em comum? Estavam trabalhando. Deus não chama ocioso. Deus não chama aquele que não está fazendo nada. Deus chama você. Ele está procurando, os olhos dele andam procurando na terra aqueles que o adoram, aqueles que estão dispostos. Não tem muito tempo que nós estamos falando sobre missões. Tínhamos um culto de missões aqui, nós pregamos. Quem quer ir? Lá para o Nepal. O pastor me convida, eu disse, não, pastor. Quem quer ir para a África viver daquele jeito? Quem quer ir para outros lugares? Ele ainda anda procurando, ainda perguntando. Para que possamos ver a glória de Deus. Para que possamos sentir tudo aquilo que Ele tem, nós temos que estar dispostos a deixarmos tudo. Eu e minha esposa falamos, chegamos um certo tempo que não temos filho pequeno nem nada, e Deus sabe o desejo do nosso coração, de fazer uma missão, estar a algum lado. Nós pensamos que nós fazemos, um homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus, ir para o Brasil. Mas garanto a você, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós temos uma casa, passamos um ano lá ainda, mas se nós chegarmos e Deus falava, fica tudo para trás. Ele sabe do meu coração e da minha esposa. Fica tudo para trás, não vou fazer a obra do Senhor. Não sei. Meus irmãos falam, vocês estão voltando mesmo? Eu falei, voltamos por quanto tempo? Eu falei, a minha vida, a sua vida não pertence, a minha vida pertence a Deus. Tudo, chamana, canta, sulimana, suri, canta, tudo o meu coração quis. Sem condições, Deus fez sonhos, desejos, vi coisas. Meu Deus, o que é que eu faço para Ele? É pouco, tudo que façamos para Deus é pouco. Como vamos pagar o que Deus faz? A bênção que Ele faz por nós. Deus está querendo levantar aqui pessoas e está treinando, assim como Isaías, está dando sonhos, está dando interações. Tem muita gente que estava... Deus tem usado o nosso pastor com sabedoria, porque vai dando oportunidade, as pessoas vão se desinibindo, vão falando. Ele poderia chegar aqui e falar, não, ele não. Ele dá oportunidades, ele está fazendo discípulo, porque a obra é assim mesmo, nós temos que fazer discípulo, uma hora a gente vai desse mundo e temos que fazer. Paulo deixou um discípulo, Jesus deixou 12 discípulos, e esses discípulos foram espalhados pelo mundo todo e chegou até nós. É como diz a irmã Tânia, vocês, para ir no Brasil, vocês têm que fazer discípulo. Nós vamos deixar o irmão Manuel e a irmã Miriam no nosso lugar. Louvado seja o teu nome. Hoje é noite de alegria, noite de festa. E quero pedir a Deus pela vida do nosso pastor José, que mais uma vez faz anos hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, com toda sorte de bênção. Que Deus resplandeça a mão dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu e toda a igreja assim o desejamos, penso eu. Louvado seja o teu nome.